Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, seção 15.8, exercício número 24. Vamos ao enunciado. Utilize coordenadas cilíndricas. Determine o volume do sólido que está entre o paraboloide z igual x² mais y² e a esfera x² mais y² mais z² igual a 2. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é determinar o volume do sólido. O volume do sólido, utilizando a integral tripla, é definido como sendo a integral tripla na região E, integral no diferencial de volume dV. E ele está pedindo para que utilizemos aí coordenadas cilíndricas. Então, vamos ter aí que o volume é definido como a integral tripla na região E, o diferencial de volume em coordenadas cilíndricas. Temos aí R, que é o fator jacobiano da transformação de coordenadas aí cartesianas para cilíndricas. Aí o diferencial dz, o diferencial dr e o diferencial dθ. Então, para podermos aí fazer o cálculo do volume, precisamos dos limites de integração em relação a z, r e θ. Então, vamos começar aí fazendo a intersecção entre as duas superfícies, que é o paraboloide e a esfera. Então, a gente tem z igual x² mais y², que é o paraboloide, e temos x² mais y² mais z² igual a 2, que é a equação da esfera. Primeira coisa que temos aí que perceber é que para o paraboloide, a imagem só está nos valores positivos de z. x² mais y² só pode ser maior ou igual a zero. x² mais y² vale z. Se a gente substituir aqui nessa equação da esfera, a gente vai ficar com a equação z aí mais z ao quadrado igual a 2, ou seja, uma equação do segundo grau. Então, podemos reescrever como sendo z² mais z, passa para cá, menos 2, igual a zero. Podemos utilizar aí Bhaskara para encontrar os valores de z que fizeram essa equação. Então, usando Bhaskara, temos delta igual b ao quadrado, o valor de b vale 1. Então, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, o a vale 1, vezes o valor de c, que vale menos 2. Então, vamos ter que delta igual 1, aqui vai dar mais 8, 1 com mais 8, 9. Então, vamos ter que z vai ser igual a menos o valor de b, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que deu 9, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, vamos ter um valor de z1 como sendo menos 1, pegando a raiz positiva, mais 3, dividido por 2. Então, fica menos 1 mais 3, 2, dividido por 2 dá 1. E z2 vai ficar menos 1, menos a raiz aí, a parte negativa, fica menos 3, dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Só que temos aí da condição que z tem que ser maior ou igual a zero. Esse termo aqui é maior ou igual a zero. Portanto, temos aí que a intersecção é z igual x² mais y², pegando essa equação aqui, que vai ser igual a 1, tá? Por que que eu peguei essa equação aqui? Porque é essa parte aqui, ó, a intersecção é a região D de integração, que é da onde vamos tirar os limites do raio e de θ. Bom, e agora, para facilitar a visualização dos limites de integração, vamos fazer o esboço do sólido. Então, vamos representar aí o eixo Z, aí temos o eixo Y, e aqui representando saindo da lousa, o eixo X. Aí vamos ter aí, representando primeiramente a esfera, que vai ser só a parte positiva, então só a parte de cima aí do plano XY. Então, vou marcar aqui que vale raiz de 2,
o raio da esfera, tirando aí a raiz quadrada. Aí vou marcar aqui o raiz de 2. Aí vou marcar para o outro lado o menos raiz de 2. E aqui em x também vamos marcar aí mais e o menos raiz de 2. Então, mais e menos raiz de 2. Então, teríamos aqui, vou fazer tracejado só para a gente ver a posição onde ela fica, tá? Que seria a parte superior aí da esfera. Então, meia esfera. Então, teremos aqui, ó, a esfera passando, tá? E aqui fecharia aí no plano XY, aí onde teríamos a condição de meia esfera, tá? Essa curva aqui seria z igual. Quando eu isolar o z aqui, fica a raiz quadrada positiva, né? Que tá ao quadrado, do outro lado ficou 2, passa para lá menos x quadrado menos y quadrado. Essa é a parte da esfera aí positiva, que é onde tem intersecção com o paraboloide. E agora, representando o paraboloide, ó, se a gente zerar o z, fica uma parábola no plano z e x. Então, o vértice é aqui, né? E aí eu sei que quando tiver intersecção aqui, vai ser exatamente em z igual a 1. Então, a gente vai desenhar aqui uma parábola no plano x e z, tá? Que vai interceptar aqui, ó. A gente faz aqui uma reta, que é passando aqui por z igual a 1. E quando a gente zerar o x, vai ter uma parábola no plano zy, que vai ser uma parábola exatamente que vai interceptar ali a esfera em z igual a 1. E aqui, ó, a gente representa fechando a intersecção do paraboloide com a esfera. Então, agora destacando o sólido, a gente tem aqui, ó, a esfera vem aqui, intercepta aqui, tá aqui, ela passa por aqui, intercepta aqui. A gente tem aqui fechando, que é a parte que a gente visualiza, a parte lá de trás fica tracejado, essa parte aqui fica tracejada, essa parte aqui a gente visualiza, essa parte aqui a gente também visualiza. Se quiser fechar aqui para representar, ó, aqui estaria a esfera, a parte de cima, né, da esfera, e embaixo o paraboloide. Então, aqui a gente tem que é z igual x quadrado mais y quadrado, em cima 2 menos x quadrado menos y quadrado. E na intersecção, que é no plano XY, a gente tem aí o y e o x, e a gente tem que vai ser uma circunferência de raio 1. Então, a gente vem aqui, marca aí um para cada lado. A gente tem aí uma circunferência, aqui é 1, 1, menos 1 e menos 1. Então, a gente vai poder encontrar os limites de integração agora, né? Aqui a gente tem o limite do raio, que vai de 0 a 1. O θ começa aqui em 0, rotaciona tudo e para aqui em 2π. O z a gente precisa escrever em função de coordenadas polares, né? Que representa as coordenadas cilíndricas. X quadrado mais y quadrado vale r quadrado. E aqui a gente vai ter, então, que z fica igual a raiz quadrada de 2 menos x quadrado mais y quadrado, colocando o sinal em evidência, vale r quadrado. Então, a gente tem aí que os limites vão ser o z variando aí de r quadrado, limite inferior, até o z superior, que é a raiz quadrada de 2 menos r quadrado. O limite do raio é de 0 até 1, constante aí. E o limite de θ é a rotação completa aí da circunferência, de 0 a 2π.
Então, a gente vai poder escrever que o volume fica igual. Integral, o primeiro limite que aparece é de θ, de 0 a 2π. Depois, o segundo limite é o do raio, de 0 a 1. Depois vem o limite aí em relação a z, que é r quadrado, aí até a raiz quadrada de 2 menos r quadrado. Aí a gente tem aí r, aí integral dz, depois dr e depois dθ. Agora, começando aí a resolução da integral, né, de dentro para fora, a gente integra primeiro em relação a z. Os limites aqui do raio e de θ são constantes, o θ não está aqui na função e nem o z é função de θ, eu posso tirar o dθ da integral. Então, a gente vai poder escrever integral de 0 a 2π, aí esse dθ a gente pode escrever aqui multiplicando todo o restante da integral. A integral de 0 a 1, esse r sai dessa integral aqui, fica aqui fora que é constante. Vamos ter a integral de dz, a integral de dz da z, que vai variar de r quadrado até a raiz quadrada de 2 menos r quadrado. Depois integral em dr. Aí a gente pode integrar aqui o dθ, né? Então, a gente pode escrever que o volume é igual à integral de dθ da θ, que vai de 0 a 2π, aí que multiplica a integral de 0 a 1, aí a gente tem aí r, aí substituindo os limites de integração, vai ficar aí o superior, que é 2 menos r quadrado, menos o inferior, que é r quadrado, tudo isso daí, vamos ter integral em dr, tá? Aí a gente faz distributiva aqui, essa integral, essa parte aqui a gente resolve por substituição e essa direto. Então, a gente escreve aí como duas integrais. Então, aqui vai ficar volume igual, substituindo o limite de integração, fica 2π menos 0, que dá 2π. Aqui eu vou abrir um colchetes e vou escrever a integral de 0 a 1. Aí, aqui de raiz quadrada de 2 menos r quadrado, r dr, que é essa primeira integral. Aí menos a integral de 0 a 1, r vezes r quadrado, r ao cubo, dr. Isso daí, fecha. Agora, para fazer essa integral aqui, a gente aplica a substituição. Eu chamo 2 menos r quadrado de u, então é igual a 2 menos r quadrado, a derivada desse lado de u dá du, derivada de 2 é 0, a derivada de menos r quadrado fica menos 2r, que multiplica o dr. Aqui a gente tem o rdr, esse menos 2 passa para o lado du, fica menos du sobre 2 é igual a rdr. Trocando os limites de integração, quando r é 0, vamos ter que u é igual a 2 menos 0 ao quadrado, ou seja, 2. E quando r for igual a 1, a gente tem que o u vai ser 2 menos 1 ao quadrado, ou seja, 1. Então, vamos ficar aí com volume igual a 2π, aí que multiplica a integral, aqui onde era 0, substitui por 2, aqui onde era 1, substitui por 1. Aí a gente tem raiz quadrada, onde era 2 menos r quadrado, substitui por 1, onde era aqui o rdr, substitui por menos du sobre 2. Aqui a gente pode fazer a integral já, a integral de r ao cubo fica r à quarta dividido por 4, variando aqui dos limites de 0 até 1, e depois fecha o colchete, tá? Então, vamos ter aí que volume é igual a 2π, aí que multiplica, abre o colchete, esse menos meio a gente pode escrever aqui para fora, aqui u na raiz quadrada é a mesma coisa que u elevado a meio, então soma 1 no expoente, a integral vai ficar u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, sendo que o limite varia de 2 até 1. Aqui, substituindo os limites de integração, substitui só o superior, porque o inferior vai zerar, então fica 1 elevado à quarta dividido por 4, e aí fecha o colchete. Aqui esse 2 simplifica com 2, a gente vai ter aqui volume igual a 2π, abre o colchete,
Substituindo os limites de integração aqui, vai ficar um menos aqui, né? 1/3, que é constante. O limite superior fica 1 elevado a 3/2, menos o inferior, que é 2 elevado a 3/2. Menos aqui, 1 elevado à quarta dá 1, fica sobre 4. Então, vamos ter que o volume é igual a 2π. Aí, aqui, vamos ter sobre 3. Esse menos vou distribuir aqui dentro. Então, 1 vai ficar, aqui vai dar 1, né? Negativo. Que 2 elevado a 3/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Que a gente vai ter aí que vai ficar positivo quando multiplicar com menos 2 raiz de 2. E o 1 aqui ficou negativo. Tudo isso menos 1/4. Então, podemos reescrever 2π, aí que multiplica, tirando o mínimo múltiplo comum entre esses dois termos, dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. Aí, 4 vezes 2 raiz de 2 fica 8 raiz de 2. E 4 vezes menos 1 fica menos 4. 12 dividido por 4 dá 3, vezes menos 1 fica menos 3. Então, vamos poder dizer que o volume é igual. Esse 2 simplifica com 12, fica 6. Então, vai ser 8 raiz de 2, menos 4 com menos 3, menos 7, dividido por 6. Esse é o volume do sólido. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!